Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, 2 versículos apenas, podem ser colocados aqui também, né? Na versão NVI, está aqui, ó, na tela, diz assim, ó, Efésios 1, de 13 a 14, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós vamos ler agora em outra versão, que é a mais tradicional que existe, a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. E nós vamos agora fazer uma leitura numa versão bem contemporânea, tá? Para que nós possamos concluir aqui a parte da leitura. Nós vamos, deixa eu fazer algo aqui, NTLH, por favor, olha como é que está escrito, NTLH, vai aparecer aqui porque o meu deu um tilt aqui, né? Então vamos lá, está aí já? Sim. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Com os olhos fechados, Senhor, está aqui um texto profundo, Pai. Quem sou eu para entender todos os teus mistérios, toda a tua revelação, mas aquilo que está na tua palavra, aquilo que já foi manifestado, nesta noite eu posso pregar, eu posso falar, e eu sei que as pessoas aqui vão receber, e vão receber no seu coração a revelação que o Senhor quer dar. Portanto, Senhor, fala conosco aqui neste lugar, e eu quero te convidar a dizer assim, juntamente comigo: Senhor Deus, fala ao meu coração. Eu preciso da marca, da promessa na minha vida. É a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Eu quero voltar aqui na versão ACF, tá? Pessoal que está me acompanhando aí, quero pedir que a partir desse momento vocês evitem toda movimentação aqui dentro do culto. Esse não é momento mais de buscar água, nem de sair para banheiro, só em caso de emergência, especialmente aqui pelo meio do corredor, que por favor ninguém transite, é um pedido que faço, exceto em alguma situação muito urgente, alguma coisa muito especial, não tem problema, nós vamos entender e ninguém vai ser chamado a atenção por isso. Mas vamos à pregação da palavra nessa noite. Acredito eu que a maioria de vocês aqui, que tem estado aqui, sabe, sem dúvida nenhuma, que nós estamos tratando do assunto, o Evangelho e a lei de Deus, considerando essas duas coisas, uma coisa só, que é a graça de Deus. Então assim, os nossos visitantes, é claro, que estão aqui pela primeira vez, obviamente não tem como saber isso, mas a maioria dos que estão aqui, tem congregado, tem estado aqui constantemente, tem estado nas células, e o nosso tema é conhecer o Evangelho. Eu me lembro que há uns 2 meses atrás, aproximadamente, em um culto como esse aqui, o Senhor nos deu uma palavra. Deus falou conosco assim, através da Bíblia Sagrada, mas falou de maneira
específica, ou seja, a chamada palavra de conhecimento, quando algo das Escrituras é dado a um povo ou a uma pessoa em um determinado momento que Deus quer fazer algo específico a respeito daquilo. Isso é palavra de conhecimento, é um dom do Espírito Santo que é dado para edificar a igreja. E naquela noite, eu me lembro perfeitamente que o Senhor falou conosco que Ele queria muito ampliar o nosso entendimento a respeito da palavra dEle. Na verdade, mais do que isso, Ele queria nos revelar mais dEle, revelar a nós mais quem é Deus e o que Ele tem planejado para a nossa vida. E o caminho para isso é a meditação na palavra. E quando eu pergunto assim, quem tem lido a Bíblia, e vejo vocês com a mão levantada, eu entendo, passo a entender muito mais ainda, porque que temos recebido, eu tenho recebido, tantos testemunhos de pessoas que estão dizendo assim, pastor, eu estava lendo no lugar tal, e aquele negócio saltou aos meus olhos. Eu entendi, pastor, o que estava sendo dito, assim como o testemunho da Luíse, que recebeu uma revelação clara do amor de Deus pela vida dela, ao ponto da menina ser, assim, transformada. Ela falou comigo assim, pastor, a tristeza que estava no meu coração há anos, foi embora naquele momento, e eu estou sentindo uma alegria dentro do meu coração, impressionante. Em outras palavras, na minha conversa com ela, né? Ali fora hoje, e também muitos outros, nós temos visto lá nas células, né, os irmãos entendendo mais a palavra, os líderes dando uma palavra mais consistente para as pessoas que estão lá, e assim, queridos, nós nos fortalecemos para nos guardar, pastor Jairo, para esse dia que você falou aqui. Só tem um jeito de ser guardado para o dia de Cristo, para o dia do arrebatamento da igreja, só tem um jeito, é nos apegando à verdade, nos apegando à palavra de Deus, é Bíblia mesmo, gente, Bíblia, conhecer Bíblia, ler Bíblia, guardar a Bíblia no coração, fazer um estudo mais aprofundado das Escrituras. Hoje tem tanto recurso para isso, e nós então estamos vendo acontecer isso na vida de cada pessoa. Davi, você vai me acompanhar muito rápido, eu vou citar alguns textos aqui, e eu queria que você colocasse o mais rápido que você pudesse. Primeiro, vai colocar Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, versículo 13, Colossenses 2, versículo 13, eu quero fazer aqui com você uma coisa, vou tentar também ser bem rápido aqui, porque eu preciso me guiar aqui, não quero ficar virando de costas. Diz assim, olha, quando vocês, ou vós, estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. O Evangelho é a notícia maior que você pode receber. Jesus pagou a dívida que era sua. Jesus entrou no seu lugar e pagou a sua dívida. Também, em Romanos 1,16, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Davi vai colocar aqui, eu não vou correr lá não. E, Romanos 1,16, Paulo, servo de Jesus, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu estou colocando aqui 10 aspectos fundamentais sobre o entendimento do que é o Evangelho. Então, primeiramente eu disse, o Evangelho é que Cristo pagou a nossa dívida. Em segundo lugar, o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Em terceiro lugar, no versículo 17, que o Davi vai só dar um toquinho aí, o Evangelho revela a justiça de Deus, que é pela fé. O Evangelho, ele mostra que a nossa justiça não vale nada, e que a justiça de Deus é a seguinte: um santo sem pecado morreu no lugar dos pecadores. Pode dizer glória a Deus, porque isso é coisa tremenda, sabe? O santo morreu no lugar do pecador, e está aí em Romanos 1,17. Em quarto lugar, o Evangelho está em toda a Escritura. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz que toda Escritura
é inspirada. Toda a Escritura é inspirada, está aqui na tela, toda a Escritura é inspirada. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos uma coisa só, o Evangelho. Pastor, mas e genealogia, as histórias das guerras? Tem gente que não gosta de ler o Velho Testamento, porque lá tem aquelas narrativas de que realmente Israel entrava numa cidade e matava todo mundo. E teve um momento que o Senhor falou assim, mata até as crianças. Aí a pessoa fala, ih, olha gente, nós precisamos amadurecer. A falta de maturidade faz a gente pensar que aquele Deus lá não existe mais. Mas aquele Deus existe. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele agiu na história de formas diferentes. Eu posso te afirmar que aquela ordem foi dada por Deus e ele sabia o que ele estava fazendo. É muito estranho na nossa cabeça mandar entrar numa cidade e matar todo mundo. Mas olha, agora não temos como entrar aqui nessa questão de Deus usa o mal, né? Deus usa o mal. Um dia, quem sabe, né? Nós vamos entrar nessa seara aqui, de explicar que Deus usa tudo o que está acontecendo, tudo, Deus usa tudo, né? Vamos lá. Em quinto lugar, a leitura, a meditação, o estudo e a absorção das Escrituras revelam Cristo. Se você quer conhecer Cristo, leia a Bíblia. Você quer entender quem é Jesus? Leia a Bíblia. Você quer entender o Evangelho? Leia a Bíblia. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele deixou isso muito claro para nós, né? E, assim, quando você lê as cartas de Paulo, você vê como é que a história de Deus com a humanidade, ela é revelada ali naquelas cartas e também nos Evangelhos e em toda a Escritura. É uma coisa fantástica. Em sexto lugar, eu posso afirmar que, por meio do Evangelho, nós recebemos graça. Por meio do Evangelho, nós recebemos graça, mas nós também recebemos apostolado. O que é isso? Eu recebo algo que eu não merecia, mas eu também recebo um comissionamento, ou seja, eu preciso levar o Evangelho a outras pessoas. É por isso que nós sempre estamos aqui batalhando para o engajamento das pessoas, porque o Evangelho não é só eu receber uma dádiva, eu também preciso levá-la adiante, né? Em sétimo lugar, nós temos que, o Evangelho mostra claramente, eu estou pulando os textos para ganhar tempo, nós começamos mais tarde aqui hoje a pregação da palavra. Em sétimo lugar, tem uma coisa maravilhosa que, quando eu falar, eu creio que isso pode gerar no espírito de alguns um gozo muito grande. Jesus ressuscitou, sabe? Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele foi capaz de derrotar o maior inimigo da humanidade, a morte. Ele ressuscitou. No ponto 8 aqui, eu abordo o seguinte: nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, nós não podemos achar, ou melhor, ter uma vida secreta, um agente secreto, que não se manifesta, que não se posiciona. Se você é filho de Deus, e o Evangelho entrou na sua vida, você não deve se envergonhar do Evangelho. O apóstolo Paulo falou claramente, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. No ponto 9, eu coloco aqui que nós precisamos saber explicar o Evangelho. Todo mundo precisa saber explicar o Evangelho. Gente, nós não podemos parar com uma pessoa para dar para ela uma palavra. Você está vendo a pessoa morrendo e você fica lá assim, eu acho que você devia fazer isso, eu acho que você devia fazer aquilo. Você já notou que isso não resolve nada? Nada. Mas quando você chama uma pessoa e fala assim, vem cá, eu preciso te mostrar um negócio que está escrito aqui, sobre o que você está vivendo, e você pega o texto sagrado e lê para aquela pessoa, e você pergunta a ela assim, o que você está entendendo? Ela pode virar para você até e falar assim, não consegui entender, então eu vou te explicar o que está aqui nesse texto. Todo cristão, toda pessoa que professa uma fé em Jesus, deve saber explicar a razão da sua fé. O apóstolo Pedro, aí eu quero que o Davi coloque, no capítulo 3, no versículo 9, 1 Pedro 3,9, Pedro fala o seguinte, vamos ver aqui rapidamente, 3,9, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fossem chamados, não, eu falei primeiro, Pedro, né? Então, anotei, 15, eu li errado aqui, antes, isso mesmo, santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estai o quê? Sempre preparados para quê? Responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir
a razão da esperança que está em vós. Nós precisamos saber evangelizar uma pessoa. Nós precisamos evangelizar de maneira correta. Evangelizar com a palavra de Deus. Esse negócio de que eu acho isso, eu acho aquilo, não convence ninguém. Porque o Espírito Santo, ele só opera, preste atenção, ele só opera por meio da palavra de Deus. Ele não opera por meio da sua palavra. Ele opera por meio da palavra de Deus. Bem, se a sua palavra estiver embasada nas Escrituras, ele vai operar também. Mas caso contrário, esqueça. E por último, é um aspecto muito importante, é um ponto que eu abordei aqui, que está sendo abordado nas reuniões, que o Evangelho, ele não é uma mera resposta para as suas necessidades humanas. Isso pode parecer meio ofensivo, porque em geral as pessoas procuram sim, elas procuram Deus, e nós procuramos Deus, todos nós procuramos Deus, com muita frequência quando nós estamos precisando de alguma coisa. Aí quando recebe, muitas vezes, esquece, vai embora, vira as costas, não toma compromisso com Deus. Eu conheço pessoas que foram tiradas da UTI com desenganado de médico, falou assim, olha, o médico chamou a gente e falou assim, Naqui, da nossa parte não tem jeito. Aí a igreja orando, e aquela pessoa, né, até frequentava, são várias, não é uma só não, sai de lá, daí a pouco está vivendo aquela mesma vida errada de sempre. Preste atenção, o Evangelho é para nossa salvação. O Evangelho, gente, pastor, mas eu recebi uma cura. Sim, Jesus cura. Pastor, eu estava precisando que abrisse uma porta de emprego. Abre porta de emprego, sim. Eu estava precisando de resolver um negócio. Estava com uma coisa lá agarrada e precisava resolver. Pedi à igreja, a igreja orou e resolveu. Deixa eu te dar uma notícia. Você acha que é só você que tem essas respostas? O ímpio também tem, rapaz, e não ora não. O ímpio resolve problemas de documento, o ímpio compra carro, compra casa, vende, casa. O ímpio, muitas vezes, pode fazer um tratamento de saúde, paga caro, vai lá e a cura chega para ele. Muitas vezes, a própria igreja ora por pessoas que têm riqueza, o médico desenganou, e a pessoa volta, não está nem aí, não procura nem saber quem orou. Nem quer saber, porque o Evangelho, a essência dele, não é te resolver probleminhas. O meu casamento estava em crise, e eu fui para a igreja, e Jesus resolveu. Olha, eu tenho centenas, milhares de testemunhos desse, mas eu também conheço pessoas que não são crentes, que não são ligadas a Cristo, estão casadas há 50 anos, 40 anos, 30 anos, nunca falaram em separar. O que você está fazendo, pastor? Desfazendo o poder do Evangelho? Não. Esse é o efeito colateral do Evangelho. Glória a Deus por isso. Mas o efeito principal do Evangelho é, você sai do império das trevas e vai para o reino do Filho e do amor de Deus. Você deixa de ser um pecador cego, surdo, mudo, ignorante, bruto, que não sabe nada, para ser um pecador que agora tem revelação do Espírito Santo, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, porque você agora foi salvo pelo poder do Evangelho. Nós precisamos entender isso, porque no Brasil houve um desvio, não é só no Brasil, nos Estados Unidos, nós tivemos há um tempo atrás, gente, meu Deus do céu, eu fico pensando assim, como é que a gente desvia tanto com tanta facilidade? Porque a pessoa está com um bem material, ela pensa que ela está abençoada. E eu vou repetir uma coisa que eu estou falando há mais de 10 cultos aqui. Coitado dos irmãos africanos, que moram naqueles países miseráveis. Mais uma vez ontem eu recebi do pastor Edinaldo um vídeo, de uma congregação lá em Moçambique,
no meio do mato, debaixo de uma árvore, não tinha uma caixa de som, não tinha um trem desse aqui, não tinha ventilador, não tinha nada, e aquele povo dançando mais de 4 horas num culto. E o detalhe, ele falou comigo, pastor, muitas vezes eles voltam para casa 20 quilômetros e não tem nada que comer. E voltam para casa cheio de alegria. É por isso que eu vou afirmar de novo, Jesus cura. Quem já foi curado aqui alguma vez além de mim? Jesus liberta de vícios. Quem já foi liberto de vício aí pode dar glória a Deus também. Quem teve um casamento melhorado por causa de Jesus aí? Eu vou levantar minha mão agora, eu sou bobo, né? É claro, gente, nós estamos fazendo escola de casais aí, vocês precisam ver que coisa linda que é a escola de casais, na hora do joelhinho. Rapaz, eles escolheram uma sala para mim aqui, que é essa aqui, quando tranca a porta já começa a tremedeira. É tremendo Jesus consertando aquele trem errado que a gente faz, que não, né? Tem uns homens passando aperto aí, mas deixa eu te falar, tem gente que nunca precisou da igreja, o casamento dele é bem sucedido. Meu irmão, deixa eu te falar, mas isso, pastor, não, nós precisamos da igreja, porque ele é o corpo que vai ser arrebatado. E por tabela, claro, gente, vem todas as bênçãos, juntamente com Cristo. O Evangelho é Cristo entrando em nós, e juntamente com Ele, todas as bênçãos, amém? Mas nem todo mundo vai ter essa prosperidade que é pregada aí, essa coisa de ter coisas. Nós podemos ter coisas, vamos trabalhar, vamos ter, e toma cuidado, pastor Jair, igual você pregou aqui hoje, como é que você está usando a riqueza que Deus te deu? É porque se estiver valendo só para você, eu te falar, você é a mais infeliz das criaturas, se você não partilha, se você não oferta, se você não investe em alguém que está precisando, você fica indiferente às necessidades das pessoas. Então, o Evangelho tem essas características aqui. E hoje, eu vou aqui agora, com o tempo que eu tenho, eu vou tentar transmitir uma coisa para você aqui, que está em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, do texto que nós já lemos. E qual é a ênfase que eu quero te dar hoje aqui? Digamos que vai ser o 11º ponto na semana que vem. Quando o Evangelho, Cristo, entra, nós somos selados. Nós somos marcados. Nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus, guardados para o que virá. Nessa noite, o ponto central, se eu não conseguir destrinchar meu esboço aqui, não tem problema, não vou abusar do tempo, é esse. E eu quero voltar agora, porque nós vamos voltar naquele texto, mas nós vamos voltar na NVT, nova versão transformadora. O texto é o texto de Efésios, e o capítulo é o 1, e o versículo é o 13, eu vou colocar na tela lá, e eu quero então discorrer aqui, nos minutos que eu ainda tenho, sobre o fato de nós sermos selados quando o Evangelho entra na nossa vida. Muito bem, então o texto que Paulo escreveu aos Efésios diz assim, olha, agora vocês também ouviram a verdade. Qual é a verdade? As boas novas da salvação. Olha, gente, aqui ó, as boas novas da salvação. Quando você vai lá, no original, você vai encontrar a palavra salvação como salvação mesmo, salvação eterna. Então, mais uma vez, no texto de Efésios, nós temos aqui que o Evangelho é a boa nova da nossa salvação. Ok. E quando creram em Cristo, nós vamos crer em Cristo, a nossa fé é em Cristo. Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. E ainda mais um versículo, o Espírito Santo, olha o E maiúsculo, todas as vezes que você vê na Bíblia, Espírito com E maiúsculo, estará sendo mencionado o Espírito Santo. O Espírito é a garantia de nossa herança, guarde isso, até o dia em que Deus nos resgatará
como sua propriedade, para o louvor da sua glória. O texto, voltando aqui no versículo anterior, diz que nós ouvimos a verdade, as boas novas da salvação. Em uma outra versão, o apóstolo Paulo fala que nós ouvimos a palavra, e em Romanos ele fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Em Romanos, capítulo 10, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir o quê, gente? A palavra de Deus. Tá, mas qual é a palavra que gera essa fé? É o Evangelho. É a palavra viva. É Cristo. O próprio Cristo, ele se manifesta por meio daquilo que está escrito. E então nós temos a revelação de quem Ele é. E também, principalmente, quem nós somos. Nós identificamos o estado de pecado que nós estávamos. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho. Por isso eu quero dar uma palavra aqui para a igreja, para o corpo de Cristo agora. A igreja precisa falar. Falar. Gente, nós precisamos falar. Falar com as pessoas o Evangelho. Às vezes você está querendo evangelizar uma pessoa, mas você fica com conversa. Você fica com conselhos, com bate-papo. Você fica dizendo o que você acha. Se você quer levar o Evangelho na plenitude para uma pessoa, você precisa levar a palavra de Deus, a palavra viva. Você tem que abrir a Bíblia e ler a Bíblia para seus colegas, para a sua família. Pedir licença, eu posso ler um trecho das Escrituras? Porque se a Bíblia não for aberta, se ela não for lida e explicada e explanada, não haverá persuasão das pessoas. A única coisa que pode persuadir uma pessoa é o Espírito Santo. E para persuadir as pessoas, ele precisa da palavra de Deus. O que ele usa é a palavra de Deus. Gente, o que está escrito é o que ele usa. Muitos de vocês podem estar atrasando até mesmo ganhar uma pessoa para Jesus, porque estão utilizando armas erradas. Você precisa e deve parar com as pessoas e falar o Evangelho para elas. É claro que nós podemos falar com a nossa vida também, mas muitas vezes nós temos que usar as palavras. E alguém falou para você. Os que estão convertidos aqui hoje ouviram o Evangelho de alguma maneira. Alguém em particular, num culto você ouviu, pode ser até mesmo hoje nos meios de comunicação, no rádio, na televisão, você ouviu a pregação do Evangelho, e o Evangelho entrou na sua vida. Portanto, é necessário que nós falemos o Evangelho, que nós possamos realmente usar a boca para isso, porque o Evangelho vai gerar fé. E o texto diz o seguinte: agora que vocês ouviram a verdade, eu vou voltar aqui numa outra versão, que é a R.A. Esta aqui, ó, A.R.A. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Está vendo como é que é bom a gente ler até várias versões? Tendo nele também crido, depois que ouvistes. Eu creio depois que ouço. A fé vem pelo ouvir. Então, se você quer evangelizar alguém de verdade, pare com essa pessoa e peça permissão a ela. Eu posso ler a Bíblia para você? E você lê algum trecho das Escrituras que revele de forma mais clara possível a obra redentora de Cristo Jesus. Porém, quando você vai ver essa palavra crer, e aqui está um ponto importante para a gente poder ser selado. Atenção, se você quer manter o selo de Cristo na sua vida, você precisa crer. Aliás, você está selado porque creu. Sim. Só que essa palavra crer, ela é muito mais ampla do que ela soa para nós. Quando eu falo, eu creio em algo, eu estou dizendo que eu acredito em algo. Eu creio que você falou a verdade, eu acredito que você falou a verdade. Não é isso que está no texto somente. É muito mais. Essa palavra crer, lá no original, pistes, né? Fé. A fé gerada quando ouvi a palavra. Essa palavra, ela tem um sentido de entrega total.
ela tem um sentido de confiança realmente. É tanto que em Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Mas também no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa, crer que ele existe, é uma coisa, mas em seguida vem, e que ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, que ele faz algo, não é só crer que ele existe, é preciso crer que ele faz algo. A fé que gera salvação, ela é muito mais do que apenas acreditar. Não, eu acredito em Deus, essa fé não gerou salvação. A fé que gera salvação, e a salvação que é gerada pela fé, ela é fruto de uma confiança, é porque houve, no original, a palavra ser persuadido. Olha bem que interessante, porque quando você lê, crê, eu acreditei, não é suficiente, é preciso se deixar persuadir, é preciso se deixar levar pela palavra que foi liberada, é preciso realmente demonstrar confiança nessa palavra, é preciso se entregar a essa palavra, tem tudo a ver com entrega, tem tudo a ver com renúncia. Por isso que Deus, na sua soberania, Ele escolheu línguas tremendas, né? O hebraico, o grego, para que a sua escritura manifestasse, porque são línguas riquíssimas de conteúdo, e elas têm conteúdos muito específicos. Então, quando esse texto está falando aqui de crer, está falando assim, eu me entreguei. Esse crer aqui, assim, quando você se entregou, quando você creu, quando você foi persuadido, quando você creu, quando você aceitou a palavra revelada, você creu. É isso que o texto está dizendo. Pastor, mas a gente lê assim. Pois é, por isso que nós temos que estudar a Escritura, para nós compreendermos mais o que Deus está querendo nos falar. Sim, essa crença, qual crença? A persuasão. Eu fui persuadido, eu fui convencido, eu aceitei o que me foi dito, e entrou no meu coração. Isto faz com que nós sejamos selados pelo Espírito Santo da promessa. E aí vem agora a palavra selo. Selo, a gente pensa em selo no Brasil, selo, coleção de selo, selo do correio, nem está usando tanto mais. Não é isso, não é nada disso, não tem nada a ver com isso. Bom, até parecia com isso, mas não era isso. O que é o sentido de selo aqui, que é o que eu gostaria muito que nessa noite todos saíssem daqui com essa convicção no coração. Talvez tenha gente que nunca teve essa convicção aqui, muitos já têm essa convicção, mas outros aqui podem não ter. O que é esse selo que veio porque eu criei? Esse selo que veio porque eu aceitei? Esse selo que veio porque eu recebi? Esse selo que veio porque eu me deixei persuadir? Esse selo que é o Espírito Santo, o selo é o Espírito, fostes selados com o Espírito. Então, o selo é o Espírito. O que é? É uma marca. É uma marca. Lá nos originais das Escrituras, você vai ver, se você for estudar um pouco mais, e muitos aqui estão caminhando nessa direção, você vai ver que era a marca de um rei. Você já viu isso em filme, na Idade Média principalmente. Pegava-se uma carta, fechava, colocava um pouco de cera em cima, pegava um carimbo e aquecia e marcava. Aquilo ali estava selado, aquele selo tinha uma validade, só podia abrir uma pessoa autorizada. Só pode abrir o autorizado. Eu fui lacrado para Cristo Jesus. Aí começou aquele momento glorioso, né? Que a palavra começa assim, a sacudir a gente por dentro, ela começa a me sacudir por dentro. Porque olha o mistério disso. Você creu porque recebeu, você aceitou, você se convenceu de que estava no pecado, você agora vem para a luz. Deus te dá o Espírito, que é o selo. Que selo? Ele faz assim, meu, é meu. Marca registrada, certificado de autenticidade. O selo do Espírito torna você um autêntico filho de Deus.
o Espírito Santo em você, que é dado porque você creu de verdade, não é acreditou, atenção, não é acreditou, é se convenceu de que precisava, aceitou em profundidade dentro do seu coração, não é aqui, é aqui. Quando o Espírito Santo encontra esse ambiente, ele sela você para receber a herança que Deus preparou, que é a sua salvação, que foi recebida, está sendo recebida e será recebida no final, quando o seu dia chegar ao final ou quando toda a igreja for arrebatada. Você vai estar selado pelo Espírito Santo, e só pode abrir o selo o que tem autoridade para abrir os selos. Lá no Apocalipse tem um selo sendo aberto e cartas estão sendo reveladas. Paulo fala que nós somos as cartas vivas. E nós fomos selados pelo Espírito Santo. Ele colocou em nós uma marca. E aqui eu quero ler um trecho das Escrituras tremendo que eu li hoje, 2 Coríntios, capítulo 3, nessa versão aí, Davi. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Já caminhando aqui para a conclusão. 3:2. Olha o que eu acabei de falar. Toda a carta era selada. Toda a carta era selada. Vós sois a nossa carta, Paulo falando, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Olha isso, gente, olha que coisa grandiosa. Onde o Evangelho chega, o Evangelho tem que chegar no nosso coração, lá no íntimo. É por isso, com todo respeito e com todo carinho, não posso deixar de falar a verdade. Alguns que vêm aqui e vão em outros lugares, entram, escutam, acham bonito, acham bacana que as crianças tenham esse negócio todo, acham bonito tudo que é feito, nossa, lá é tão bom, é tal, mas terminou aqui, voltam para suas casas e não tem compromisso, porque o Evangelho não chegou lá no fundo, ao ponto de selar aquela pessoa para o dia final. Não chegou. Eu sinto muito falar isso, alguns aqui podem estar assim hoje, sem o selo, que é o Espírito, que é o penhor. Uma outra coisa que em outra versão diz, também que o Espírito Santo está me trazendo memória aqui, que o Espírito Santo é o penhor. Então veja bem o que é o Espírito Santo. Jesus foi, o Pai está no céu, Jesus foi para junto dele, está sentado à destra dele, e ele disse assim, quando eu for, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar outro da mesma natureza, o Espírito Santo. É melhor que eu vá para que ele venha, porque se ele vier, vocês todos vão receber. Então o Espírito Santo veio. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o fiel depositário do seu coração. O que é fiel depositário? Vai ver na justiça, é uma pessoa que fica com um bem, garantindo aquele bem de alguma forma. Muitas vezes um imóvel pode ser colocado aos cuidados de um fiel depositário. Para quê? Para que, depois de um procedimento jurídico, seja feito ou um leilão, ou alguma coisa assim, um fiel depositário guarda o que não é dele naquele momento. Pois bem, o Espírito Santo, sim, já é nosso dono porque ele é Deus, mas diz a Bíblia que ele é o penhor. Ele foi colocado como guardião do seu coração. Selados em Cristo, estamos sendo garantidos pelo Espírito que seremos redimidos. O Senhor está preparando para seus filhos. Ele fala assim, olha o que ele fala, Jesus falou, eu vou, mas eu vou voltar, mas
para onde eu estou indo, eu quero que vocês vão também. E eu vou preparar lugar para vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E o Espírito Santo, nesse momento, está selando, ou já selou corações aqui, para esse dia, o dia final, o dia em que nós vamos encontrar com o Senhor face a face. O Evangelho revela isso, o Evangelho revela isso ao nosso coração. O Evangelho, ele foi nos dado para nos colocar nesse lugar de segurança, esse lugar de segurança. Por quê? Porque no Evangelho é revelado que a justiça de Deus é pela fé, não é a sua justiça, não é pelas suas obras, mas é pelo que Ele fez por você. E no Evangelho eu posso estar com segurança, o meu lugar no céu está guardado, a minha morada celestial. Mas você é um pecador? Rapaz, sou. Mas eu não vivo na prática do pecado, porque o selo, o Espírito Santo está no meu coração, me dando poder contra o pecado, poder contra o diabo, poder contra a minha própria carne. E é por isso que eu sou guardado. É por isso que alguns dizem assim, mas eu não posso ter certeza da salvação. Enquanto você não for selado, não pode mesmo não. Como é que você fala que você tem certeza da salvação? Eu fui selado, eu fui carimbado. Inclusive aqui nesse texto nós temos, a grande discussão, predestinação, nós temos aqui, mas eu estava fazendo um estudo muito amplo ontem, nos livros que eu tenho, de estudo, nós temos lá em casa, e o autor falando o seguinte, Deus nos predestinou desde sempre, mas Ele nos predestinou em Cristo Jesus. Quer dizer, é preciso ter um selo, é um selo que tem que ser dado no nosso coração, um carimbo, um carimbo é assim, meu. Aí, digamos assim, que do nosso ponto de vista, nós tínhamos que falar assim, é dele. Que tal você fazer isso? Falar assim, é dele. Hein? Que tal você... É dele, eu sou dele, só dele, e boi não lambe, sou dele e boi não lambe. É por isso que a Bíblia diz assim, aquele que está em Deus, olha para mim, não vive pecando, e o maligno não lhe toca, não pode chegar nem perto, não pode chegar nem perto de mim, se estou nele, selado por ele, guardado, selo, garantia, marca registrada, penhor. O Espírito Santo é o guardador do meu coração, ele é o meu depositário fiel, eu depositei o meu coração nele, e agora eu sou guardado para ele, até o dia que Cristo vai voltar para nos buscar. Cadê o pessoal do louvor? Pode subir. Vocês cantaram um louvor aí, aliás, o repertório está todo pautado no Evangelho, tremendo. Eu quero ler mais uma coisa aqui, enquanto eles estão se organizando, o apóstolo Paulo escreve aqui em Romanos, olha só, Romanos capítulo 8, Romanos 8, e versículo de número 5, diz assim, olha aqui agora eu vou te falar algo que não deu tempo aqui de detalhar, não deu tempo, mas fica para uma próxima. Tem um ditado popular que fala assim, todo mundo é filho de Deus, não é o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz sobre o que eu acabei de falar aqui, que não é todo mundo que é filho de Deus, não. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu me lembrei da história de Jesus com Nicodemos, que Nicodemos fala com ele assim, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí ele fala, Nicodemos, o homem tem que nascer de novo, o homem tem que nascer do Espírito.
E aí eu vejo Paulo falando que quem nasce do Espírito é Espírito, e quem nasce da carne é carne. Porém vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, selou você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí, gente, mais claro do que isso, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Evangelho não é a revelação da justiça de Deus? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E terminando aqui, assim pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, aí, como é que todo mundo é filho de Deus? Caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Tinha muita coisa para falar aqui hoje ainda, mas fique de pé no seu lugar. Sela-nos, Espírito de Deus. Engraçado que teve um momento do louvor que a pastora Michele usou a expressão marca, né? Ela usou uma expressão, somos marcados, alguma coisa assim. Você vai colocar a sua mão direita no seu coração. Convido a simbolicamente, né, colocar a sua mão assim na altura do coração. Conversa com Deus e fala: Senhor, sela meu coração com o Espírito Santo. Sela, Senhor. Só o Senhor pode abrir esse selo, mais ninguém, mais nada. Sela, Senhor. Eu quero ter certeza, fala com Deus, eu quero ter a certeza que tem uma herança me aguardando.
Pessoas podem estar nascendo de novo aqui nessa noite, porque o Evangelho foi pregado. Cristãos podem estar tendo um concerto nessa noite, porque o Evangelho foi pregado. A igreja está sendo impulsionada nessa noite, porque o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Ele pode resolver muitas coisas na nossa vida? Pode. Mas a primeira coisa é resolver a velha luta do homem contra Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, quem conhece o coração de cada um aqui é só o Senhor. Às vezes nós somos enganados até pela aparência. Pessoas podem ter aparência de religiosidade, mas a verdade não está dentro delas na sua plenitude. Mas eu peço uma coisa: que o Senhor se revele a cada um de nós mais e mais. Que o Senhor nos mostre cada vez mais quem somos, mas que o Senhor também mostre a sua justiça para nós. Que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, e por causa do que Ele fez, eu fui selado, e esse selo me garante a morada eterna e uma vida de santidade. Eu quero te convidar agora a erguer as mãos e glorificar o nome do Senhor pelo Evangelho que chegou até o seu coração. Quero te amar mais e mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Vamos terminar cantando isso. Glória a Deus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Encontrando lugar no coração de cada pessoa que está aqui. Frequentar a igreja é bom, mas andar com Cristo é o melhor. Deixe essa convicção entrar no seu coração. E se você está tomando decisões aí agora, porque o Espírito Santo está convencendo, procure o corpo de Cristo. Procure o corpo de Cristo. Faça contato. Pode ser conosco, pode ser com outros. Procure o corpo de Cristo e fale do que Deus está fazendo na sua vida. Entre, mergulhe. Porque os que vão subir são os que foram selados. E os selados deem glória a Deus aqui nessa noite. Quem pode dar um glória a Deus bem forte? Nós somos selados. Pode aplaudir o Senhor. Selados pelo Espírito da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Quero liberar a bênção sobre você. E nós vamos descer agora. Quem quiser, quem puder, nós vamos acompanhar o batismo de Melissa ali embaixo. Ela já vai se trocar, viu? Já faz, seu mar, descendo. Nós vamos aguardar ela batizar Melissa. O Senhor te abençoe e te guarde. Estenda a sua mão assim, ó. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. Você pode dar aí um aperto de mão, um abraço nessa pessoa que está ao seu lado? E nós vamos agir agora.